Você já parou para pensar sobre o que é o dinheiro e qual que é a sua origem? Bom, nesse vídeo vou abordar esse assunto baseado no artigo do economista Karl Menger. Primeiramente, temos que entender como funcionava o comércio primitivo. Antes da adoção do dinheiro, as pessoas realizavam trocas econômicas por meio de escambo. Para você conseguir realizar uma troca, você precisava ter um produto que fosse demandado pela outra pessoa. Imagina que você fosse um vendedor de ovos e você quisesse comprar uma roupa, sei lá, um casaco. Aí você iria até o vendedor de roupas e ia oferecer seus ovos em troca de uma roupa. Vocês iam negociar uma quantidade e iam tentar fazer negociação. Mas talvez o vendedor de roupas não precisasse de ovos no momento, porque ele já tinha um estoque grande guardado, por exemplo. Nesse caso, como seria realizar sua troca? Para realizar essa troca, você precisaria trocar os ovos por um produto que fosse demandado pelo vendedor de roupas. Por exemplo, digamos que o vendedor de roupas ele quisesse trocar o casaco por 10 quilos de carne. Então você ia ter que procurar obter esses 10 quilos de carne para depois realizar a troca pelo casaco. Esse é o problema do escambo, né? Porque você frequentemente precisa realizar mais de uma negociação apenas para conseguir um produto final que você deseja. Por exemplo, nesse caso você precisou trocar os ovos pela carne e depois trocar a carne pelo casaco. Esse foi um exemplo simples, mas em muitos casos você precisaria fazer várias outras negociações a fim de conseguir o seu produto final. Naturalmente, quem tivesse produtos altamente demandados pelos comerciantes e pela população em geral, conseguiria realizar suas trocas de maneira mais fácil e com preços atrativos. Mesmo que de repente o negociador com quem você está querendo trocar não queira o seu produto diretamente para uso dele, ele vai acabar adquirindo o seu produto para revenda, pois é um produto altamente vendável. Esses produtos são denominados produtos com alto grau de vendabilidade. As commodities que mais se destacaram pelo seu alto grau de vendabilidade, correspondentes à situação econômica geral, foram os metais preciosos, como por exemplo a prata e o ouro. Esses metais se destacam por ter características muito convenientes para uma moeda. Entre as características estão a alta escassez, que junto com a demanda vai determinar o preço do produto, nesse caso da moeda, né? Se a moeda não fosse escassa, seu valor tenderia a zero. Imagina que existem várias cópias do mesmo produto, cópias infinitas, por que você pagaria por ele? Fungibilidade também é uma característica muito importante, e a fungibilidade é a propriedade de que uma determinada quantidade da moeda, por exemplo, de ouro, tem que equivaler a outra. Por exemplo, duas moedas de 1 grama de ouro são equivalentes a uma moeda de 2 gramas de ouro. Já que alguns materiais, como por exemplo o diamante, isso não ocorre, porque o diamante, dependendo do tamanho dele, ele vale mais do que dois pedaços de diamante de tamanhos menores, mesmo que o peso seja o mesmo. Divisibilidade também é uma característica muito importante, o que a commodity monetária deve ter para possibilitar você comprar coisas de valores menores. A transportabilidade também é uma característica importante, embora o ouro não seja algo tão transportável, em relação ao valor dele, ele acaba sendo transportável, porque com uma pequena quantidade de ouro você já consegue comprar bastante coisa. E essas são as características que possibilitaram que os metais preciosos se tornassem moedas. Nem todos eles, é claro, né? Estou me referindo, por exemplo, à prata, ao ouro, enfim. Muito tempo depois, esses metais se tornaram lastro de papel moeda, né? Como, por exemplo, o dólar, que hoje em dia não é mais lastrável, mas esse é um assunto para outro vídeo. Bom, eu sei que esse vídeo ficou bem resumido, né? Faltou algumas coisas, mas quem tiver interesse em estudar melhor esse assunto, eu vou deixar o link do artigo do Karl Menger na descrição e também eu vou deixar um audiolivro desse mesmo artigo, caso tenha interesse em ouvir.